Paz e bem. Hoje eu venho falar um pouco sobre família e nada melhor do que retirar da Sagrada Escritura alguns ensinamentos para nós que todos somos família. Hoje o texto que eu trago é retirado lá de Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 21. Este texto, com certeza, é um presente para mim e para você que, como eu, ama a família. Diz o seguinte: como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente, sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada um perdoe o outro do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. E, acima de tudo, vistam-se com o amor, que é o laço da perfeição. Que a paz de Cristo reine no vosso coração. Para essa paz, vocês foram chamados como membros de um mesmo corpo. Assim, sejam também agradecidos. Que a palavra de Cristo permaneça em vocês com toda a sua riqueza, de modo que possam instruir-se e aconselhar-se mutuamente com toda a sabedoria. Inspirados pela graça, cantem a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo o que vocês fizerem, através de palavras ou ações, o façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, pois assim convém às mulheres cristãs. Maridos, amem suas esposas e não sejam grosseiros com elas. Filhos, obedeçam em tudo os vossos pais, pois isso agrada a Deus. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Caríssimos irmãos, é preciso guardar este texto em nosso coração. Este texto é uma bênção para nós. É fonte de sabedoria para vivermos em família. E antes dele, tem um convite interessante a vivermos uma vida nova em Cristo, a partir de uma opção fundamental. É preciso fazer morrer aquilo que em cada um de nós pertence à terra. Tirar do nosso convívio, da nossa vida, das nossas opções, todo tipo de fornicação, impureza, as paixões desordenadas, os desejos maus, a cobiça de possuir aquilo que não nos pertence, e todo tipo de idolatria, todo tipo de mal. E fazermos uma opção fundamental por Deus, pelas coisas de Deus, reconhecendo que esse relacionamento com Deus não é uma iniciativa nossa, é obra de Deus. Deus nos escolheu, somos santos, eleitos por Ele. Por isso, nós precisamos nos revestir de Cristo, sermos uma nova criatura, a partir da perspectiva de nos vestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, coisas que nós encontramos em Jesus, que é manso e humilde de coração, que não se deixou apegar ciosamente a ser igual a Deus Pai, mas que se rebaixou, se fez um de nós, se fez família, meu irmão. Jesus ama a família porque Ele mesmo experimentou a família, viveu família. Então hoje, a partir deste texto, eu convido você a ter paciência, a perdoar, para viver este texto, especialmente no versículo 13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente sempre que necessário. Respondendo até aquela pergunta: Padre, mas quantas vezes eu devo perdoar, né? Perdoa sempre, né? Perdoa sempre. Perdoa sempre, porque o perdão é o vínculo
para que a gente não perca o outro. É aquilo que nos une. É a mesma coisa da gente começar a compreender assim, se a gente não quer que a nossa família seja descartável, a gente tem que perdoar. Não podemos desistir do papai, não podemos desistir da mamãe. O pai não desiste da sua esposa, não desista dos seus filhos. E para que isso aconteça, é preciso ter esse amor profundo de quem é capaz de perdoar, para sempre reconciliar e cuidar da família. Então este texto é um texto concreto para os dias de hoje, para a nossa vida. E olha, outro ponto importante desse texto é um convite a sermos agradecidos. A gratidão é algo que nos renova. Como é difícil, dentro das nossas casas, retirar essa palavra gratidão. A gente precisa começar a treinar isso com Deus e a treinar isso também entre nós, na vida cotidiana. Alguém fez algo bom para você? Agradeça. Fala para essa pessoa, olha, você é importante para mim, eu te amo, você fez algo que eu precisava. Muito obrigado. Sermos agradecidos é também uma forma de motivar o outro a continuar sendo bom, viu? Quando a gente não reconhece o bem do outro, a gente vai desvalorizando o outro. E isso precisa entrar dentro de casa. A gente agradecer. E por parte de cada um de nós, né? Porque senão nós vamos vai fazer uma troca. Por outra parte, é preciso que a gente seja humilde, a gente faça o bem sem olhar a quem. Então, a gente agradece o outro e quando a gente fizer algo bom, a gente não fica esperando, né, que o outro reconheça, a gente faz por amor. E isso faz com que a gente seja uma pessoa cada vez mais livre. A gente reconhece, eu faço o bem porque isso me faz ser uma pessoa melhor. Isso me realiza. E eu agradeço o bem do outro para que eu possa motivar o outro. Deste modo, nós estaremos buscando a perfeição, né? Porque senão nós vamos entrar numa barganha, né? Eu vou fazer isso para você só se você me amar, só se você fazer alguma coisa que eu estou precisando, né? E o cristão, ele não barganha, ele oferece, ele se dá por inteiro. Nosso mestre, nosso modelo de santidade a partir desses relacionamentos é o próprio Jesus. Jesus, ele fez isso de forma muito concreta. Ele era agradecido e ele se oferecia por inteiro, se ofertava completamente em tudo aquilo que ele ia fazer. Então, a gratidão, né, com as coisas de Deus, com as coisas que as pessoas fazem para nós e no que diz respeito ao que nós fazemos, humildade. Essa é a síntese dessa parte que o padre está falando hoje sobre o texto que ouvimos. E tem uma outra coisa também muito importante, que é o relacionamento lá dentro das nossas casas, das nossas famílias. Então o Senhor, a partir deste texto, nos fala da mulher, do marido e dos filhos. Acerca das mulheres, nós vemos este texto dizendo lá no versículo 18, mulheres sejam submissas aos seus maridos, pois assim convém às mulheres cristãs. Esta submissão não é humilhação. Se nós olharmos para Nossa Senhora, nós vamos ver uma mulher que foi submissa ao seu marido, mas isso não aniquilava quem ela era, porque São José era um homem de Deus, um homem de oração. Então, quando ele tomava uma decisão, Maria sabia que era o caminho certo. Por quê? Um homem rezava. E Deus ainda falava com ele em sonhos. Vale a pena seguir um homem desse, né? Seguir um pai de família como esse. Então, Nossa Senhora caminhar com São José não é fonte de humilhação para ela, porque ela sabe que São José é um homem de Deus. E quando nós vemos o Senhor falar para o marido, fala sobre esta realidade de ser como Cristo, de dar a vida pela sua esposa, de trazer a dignidade para a sua esposa. Ou seja, é também um convite ao esposo a entregar tudo, a ser um sinal de Deus na vida da esposa, de modo que a gente coloca duas funções muito importantes dentro de casa para o pai e para a mãe. É um zelar do outro, dar a vida um pelo outro, respeitar um e o outro e reconhecer que juntos podem de fato edificar dentro de casa uma verdadeira igreja doméstica, né? É lá que a gente aprende tudo isso na prática. O texto bíblico se torna vida na vida da família. Aqui a gente aprende
Na família, a gente treina para que no mundo essa semente possa brotar e dar os seus frutos no trabalho, na escola das crianças, aonde quer que esteja um cristão, lá estará uma semente do Evangelho. Porque vivendo essas palavras que ouvimos, a gente vai de fato evangelizando e cativando outras pessoas a fazerem a experiência de ser de Deus. Quando este texto reflete sobre os filhos, fala sobre a obediência, mas também não deixa os pais de fora no que diz respeito a chamar a atenção. Fala para os filhos, obedeçam os pais, e fala para os pais, não fiquem implicando os seus filhos, não fiquem sufocando os seus filhos. Então tem que ter sabedoria para ser papai, para ser mamãe, como também precisa de ter sabedoria para ser um bom filho. No mais, caríssimos irmãos, o convite que esse texto nos faz é para que possamos viver na unidade, na paz, na fraternidade, porque família é coisa bonita demais, é coisa que vale a pena. Vale a pena não, vale a vida, vale a gente lutar para defender e amar com sinceridade. Vamos então, meus irmãos, minhas irmãs, destruir dentro de casa todo tipo de trincheira, todo tipo de separação, né? O padre fala sobre as trincheiras, porque de vez em quando acontece, né? De pais, mães, filhos colocarem trincheiras dentro de casa, né? Onde você pega e olha assim, numa família, tem o quarto do filho, ninguém entra, né? E aí tem o quarto da mãe, ninguém toca. Tem aquele cantinho do papai lá com as ferramentas, ninguém pode mexer. E assim vai acontecendo algumas divisões e separações dentro de casa, lugares para fugir, lugares para se esconder da família, né? E a gente acaba vivendo mais fora da família do que dentro da família, aonde a gente encontra filhos que dentro de casa são terríveis. Aí quando vai para o tio, para a madrinha, vai para a escola, é um outro menino, né? Uma outra pessoa respeitosa, santo verdadeiramente. E dentro de casa às vezes é difícil, né? Como também tem família onde o papai, dentro de casa, é bruto, sem educação, briga com todo mundo. E quando vai para o serviço, é o melhor profissional que existe. E às vezes a mãe também entra nessas realidades, né? De fora de casa é uma beleza. Pensa numa pessoa com paciência, tranquila. Dentro de casa é bruta também, brava e não serve nada, ninguém presta, ninguém faz nada direito, né? Isso para dizer... Gente, nós precisamos vencer essas realidades e colocar a nossa família, a nossa casa, como o lugar do nosso descanso, o lugar do encontro, o lugar da fraternidade, para valorizar o que você tem dentro de casa, valorizar a sua família, valorizar a pessoa que convive contigo. Então, quando você estiver em casa, pense nisso. Eu preciso me encontrar com a minha família. Dar tempo para o filho, dar tempo para a esposa, dar tempo para quem convive mais com você, para quem mais te conhece. Separa tempo para os seus, reza em família, tenha momentos em família. Quanto mais você se esconde da sua família, mais você perde a oportunidade de ver os seus filhos crescer e de estar com as pessoas mais importantes que Deus te deu. Então que nós possamos vencer as separações, as dificuldades, a partir do amor, a partir do perdão, a partir da teologia do encontro, aonde a gente vai quebrando as barreiras a partir desta opção fundamental. Eu quero amar e cuidar da minha família. Então que Deus te inspire o modo de viver em família, que Deus te inspire o modo de ir quebrando as divisões a partir da convivência, a partir da opção de separar tempo para a família. Não é fácil viver em família, é um desafio. Por isso que o Senhor fala lá, ó, suportai-vos uns aos outros, porque Ele sabe que é complicado. Ele sabe que é difícil você lidar com pessoa que é diferente, que pensa diferente de você, mas Ele sabe também que é aí que a gente se encontra com Ele. É vencendo as dificuldades dentro de casa, dentro da família, que nós nos aperfeiçoamos como cristão. É vencendo essas barreiras que a gente edifica a nossa casa. Que Deus te abençoe e te faça ser mais santo,
mais fortalecido a partir da bênção dele. E que Nossa Senhora cubra com o manto sagrado você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.